Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aqui o canal Foot Racing, que tá sempre aí assistindo, comentando, tem uma galera aí comentando, outra galera curtindo, gostando bastante dos nossos vídeos de Fórmula 1 e de futebol. Muito obrigado a todos vocês pela força logo nesse começo, que a gente tá aí produzindo vários conteúdos. Eu tô aqui, ó, de manhã, aqui, até no frio, ó. Até no frio a gente trabalha, é assim que funciona. Enfim, já vou lhe pedindo para me deixar o like, compartilhar e comenta sobre a seguinte pergunta, a pergunta dessa semana. Real Madrid tem salvação? Ou vai falir? Ou a diretoria vai pro berebe? Comentem aí o que vocês acham sobre as tretas em que eu vou comentar aqui para vocês no nosso vídeo de hoje. Enfim, pessoal. Bom, e no nosso vídeo de hoje, como eu já falei, compartilha, curte, comenta, segue a gente nas nossas redes sociais. Todas as redes sociais estão aqui, volta aqui, Felipe, em cima do macaco mesmo, olha só. E um beijo aí pro Felipe, que tá sempre aí, editando, tendo que ver minha cara feia. Muito obrigado, é nóis. Enfim, vamos começar com o seguinte tema: tretas e problemas. Obviamente que a gente vai começar pelo um dos maiores problemas que a torcida viu no atual momento, que é um jogador estrela, um jogador que já teve problemas, que é o próprio Mbappé. Mbappé começou com uma treta que, primeiramente, logo de começo, a gente já sabia que ia se criar um monstro, né? E realmente se criou um cara conturbado. A gente sabe como o Mbappé é desde a época de Paris Saint-Germain. Enfim, ele estava lesionado, mas foi encontrado lá num jantar na Itália com a atual namorada dele. Então, se você tá lesionado, você não tem que estar curtindo, né? Você tem que estar habilitando, tudo e tal, treinando, né? Ali nos tratamentos. Se você tá bem pra sair, você tá bem pra jogar. É simples. Essa é a visão de que um clube vai ter de você. É a mesma coisa de sua empresa, você entrega um atestado. Se você tá bem pra andar por aí, você tá bem pra trabalhar. E é isso. As pessoas têm que entender que o futebol não é brincadeirinha. O futebol ainda é um emprego. Entende? Então, é só isso que o Mbappé tem que entender. Ele acha que é zona, mas não é. Tá? Ainda mais o Real Madrid, que dispensou jogadores grandes, como o Cristiano Ronaldo, por causa que se achavam mais do que o clube. E nenhum jogador é maior do que o Real Madrid. O Real Madrid sempre teve essa hegemonia. Mas parece que está se desmontando também essa hegemonia, né? O Florentino Pérez está meio louco, né? Mas, E outra coisa que encabulou bastante o torcedor não foi só esse fato da lesão, né? Esse fato dele ter saído na lesão dele. O que encabulou o pessoal foi também a sua posição, né, na treta. Que houve uma briga no vestiário e ele saiu sorrindo e, na verdade, rachando o bico do vestiário após uma treta no vestiário. Então, pode ter acontecido o quê? Ele ali no meio do caminho, tá lá andando, vem um amigo e ele escuta um áudio e deu uma gargalhada de uma piada que viu. Pode ter acontecido. Mas o que aparenta foi o seguinte, que ele saiu rachando de rir do pessoal brigando. Isso não é legal. Quando você é visto como craque, ou camisa 10, ainda mais de um time como o Real Madrid. Que não é o Cuiabá. É o Real Madrid. Você tá aqui, você tá na elite. Os maiores campeões da Champions League. E, né, tem sendo problemas pro Real Madrid Champions League desde que o Ancelotti saiu, né? Que a última Copa foi a última Champions que eles ganharam foram com o Ancelotti sem o próprio Mbappé, né? Mas o Mbappé, ele não é de agora, esses problemas. Vem lá do Paris Saint-Germain, a gente lembra da época que ele brigava com o Neymar, com o Messi, com a outra galera que veio de fora. Depois dispensou todo mundo, não conseguiu ganhar nada também. E aí falou, vou meter o pé. E meteu o pé, né? E aí causou uma treta com um time que hoje em dia é muito grande e tá ganhando o Champions League e tá na final, que é o próprio PSG. Que graças a ele tá melhor, parece, né? Não sei, do nada, né? Tá melhor. Mas assim, Florentino Pérez fez de tudo para contratar o cara, gastou rios de dinheiros, esperou o momento certo de contratação e tudo e tal, e quando contrata o cara não mete uma dessa. Pessoal, o Mbappé, ele nunca foi um cara, ele é muito bom jogador, tá? Não tirando mérito do jogador, mas ali no Real Madrid não é só sobre ser jogador, é sobre ter mentalidade de um jogador, entende? Coisa
que o Mbappé demonstrou não ter, né? Enfim, o que vocês acham do Mbappé? Acha que deve sair? Acha que não? Comentem aí o que vocês acham. Mas a gente citou um nome bem peculiar chamado Florentino Pérez. Florentino Pérez que, da última entrevista que deu, falou a rodo. Falou a rodo. Falou sobre sua continuidade, falou sobre o novo técnico, falou sobre muita coisa. Falou sobre times rivais, como o Barcelona. E um dos comentários dele foi exatamente o seguinte. Ele falou o seguinte comentário. Nós, pelo menos, não pagamos os árbitros para ganhar o jogo. Aí você chorou. Você chorou. Se pago, não. Dane-se, irmão. Você não tem que estar se envolvendo nisso, não. Tá? E outra. O Real Madrid sempre entra de cabeça baixa contra o Barcelona. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Para com isso. Para de chorar. Não é algo para se comentar, ainda mais sendo um dono de um clube como o Real Madrid. Mas ele comentou que brigar é comum. Espalhar briga é outra coisa, né? É problema. E as pessoas que espalharam a briga, deu problema, né? E falando mais uma coisa sobre o Mbappé, que ele comentou sobre ter entrado no último lance, que ele foi até vaiado no último lance, tá? No último lance, não, no último jogo. Ele entrou ali no segundo tempo, tudo e tal, e não foi bem visto pela galera nessas últimas semanas, pelos torcedores nessas últimas semanas, né? E ele comentou sobre depois. Ele jogou, lava num negócio que já tava turbulento. Ele jogou lava num tornado pra ver se zoneava tudo de vez. É isso que o cara fez, sabe? O que ele comentou? Que o técnico via ele como um quarto atacante. E aí veio o técnico, o Arboleta, e comentou: não vejo ele como um quarto atacante. Ele falou que ele queria jogar com 4 atacantes, mas é que ele tem que dar oportunidades ao meio campo. Entendeu? Que, aliás, ele até comentou que queria que o Mbappé fosse um desses 4 atacantes que ele queria utilizar. Mas o Mbappé, obviamente, falou ao contrário, né? Pra quê, cara? Mas voltando a Florentino Pérez, que também foi visto brigando com um torcedor. Florentino Pérez. O que é isso, cara? Precisa brigar com o torcedor, cara. Desnecessário. E ele comentou sobre o Endrick, que é um ótimo jogador, e que sobre o Vinícius Júnior também, que nunca pensa em vender. Porque o Vinícius Júnior vem sendo rondado aí entre clubes da Arábia até para ser contratado.